Papa Francisco, também conhecido como Papa da Paz ou Papa das Periferias, falece. Vamos dar uma analisada aqui, galera, bem brevemente, no que isso significa para a própria religião cristã e analisar também as suas principais consequências geopolíticas. Falar um pouquinho também sobre a China, que anuncia que quem fizer uma parceria com os americanos, retaliando os chineses, também vai sofrer contramedidas por partes da China, ou seja, se os Estados Unidos falam ou os americanos ou os chineses, a China vai falar exatamente a mesma coisa. Estamos tendo um fortalecimento ainda maior dessa guerra comercial que vai impactar o mundo inteiro, inclusive discutir de que lado, né, que possivelmente vai ficar o Brasilzão, e falar também sobre o Pete Hegseth, que mais uma vez divulgou mensagens colocando informações secretas sobre o ataque dos americanos contra os Houthis. Agora em um grupo que tinham 10 pessoas próximas a ele, incluindo sua esposa, que inclusive é uma ex-produtora da Fox News, o seu irmão e também o seu advogado. Se a gente já teve uma série de mudanças no sentido da defesa na semana passada, também por conta do Pete Hegseth, eu diria que é um setor hoje crítico nos Estados Unidos. Para finalizar, pessoal, falar também sobre o Trump, que garante que o acordo entre Rússia e Ucrânia sai até essa semana, com uma reunião já marcada para o final da semana em Londres, sendo que os ucranianos estão sendo colocados contra a parede, tem que aceitar o acordo, senão acaba o apoio ocidental, e falar também sobre o Canadá, que começam a circular dentro do próprio país, inclusive com o apoio do Mark Carney, que é o primeiro-ministro, a possibilidade de o Canadá entrar para a União Europeia. Será, pessoal, que de fato isso vai rolar? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é parceiraça aqui do canal, tá oferecendo para você a possibilidade de diversificar seus dinheiros ali, né, seus investimentos, e comprar dólares por um preço muito mais competitivo do que as casas de câmbio tradicional, tendo até com o meu cupom $20 de cashback. É super simples, é tudo online, não tem taxa de manutenção, taxa de abertura e tal, e você ainda pode usar os seus dólares em mais de 180 países, facilitando muito em viagens, conversão de câmbio e tal, e claro, deixando muito mais competitivo, muito mais acessível. Além disso, você pode ter também o acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, que vai te permitir fazer as suas compras aqui no Brasil e ir ganhando cashback dolarizado, tendo acesso a pontos que não expiram e trocando por benefícios exclusivos ali da parceria Nômade e Visa. Então, link na descrição ou QR Code destacado na tela para vocês e tem acesso à Nômade, que é hoje com certeza a maior e melhor corretora, a conta internacional do Brasil. Belezinha? Pessoal, já adianto, né? Acho que deu pra perceber que minha voz não tá muito 100% aí, né? Mas, enfim, a gente grava aqui todo dia passando informação para vocês. Hoje pela manhã, nós tivemos a confirmação que o Papa Francisco, ele faleceu depois de algumas complicações, é fato, né? O pessoal já estava muito doente. Inclusive, ontem mesmo, na reunião que o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, teve com o Papa Francisco, ele falou que era um Papa que aparentava estar muito doente e tal, e falar um pouquinho aqui sobre o que ele representou para a própria igreja e falar um pouquinho também sobre o futuro agora, né? Do que a gente tem da religião cristã. É fato, galera, que o Papa Francisco, ele assumiu em 2013 com a igreja tendo vários escândalos relacionados à corrupção, relacionados a abuso sexual, enfim, né, sabe o que eu tô falando. E não só por isso, mas também nós tivemos, por exemplo, o Bento XVI renunciando. Então, após a renúncia, você tem ali um conclave que é feito e escolhe se o Papa Francisco já tinha sido votado, inclusive quando o Bento XVI tinha sido eleito. O Papa Francisco é um Papa argentino, ou seja, um Papa latino-americano, e que ele vem prometendo ser muito reformista. Se você tinha a figura do Bento XVI muito conservador, eu diria que o Papa Francisco, perdão, ele é muito reformista. Só que hoje, depois de 12 anos ali, né, que ele ficou no seu papado, a gente pode falar de os reformistas colocando que ele foi pouco reformista em relação ao que se esperava e os conservadores colocando que ele ultrapassou linhas que não poderiam ser ultrapassadas. Por exemplo, um dos seus principais lutas foi em relação aos abusos, enfim, né, que acontecem. Ele, por exemplo, fez uma série de leis ali no Vaticano e próprias referências, recomendações internacionais
para que fosse obrigatório que padres religiosos denunciassem esses abusos, enfim, né? Colocou mais responsabilização na alta hierarquia da igreja e, de fato, ele trouxe à tona um tema que a igreja evitava falar, pelo menos em tons muito elevados, porque sempre foi uma coisa meio tabu, assim, né? Cara, convenhamos que é um problema que deve ser atacado de frente. Então, o Papa Francisco, ele foi bastante enfático nesse sentido. Ele, por exemplo, conseguiu, dentro da parte política, dentro do papado ali, trazer, foram uma série de indicações a nomeações de cardeais, assim, grande parte da América Latina, da Ásia, da África. Ele alegava que ele queria que o próximo conclave que viesse com a sua morte fosse o mais plural e democrático possível, dos cristãos espalhados pelo mundo inteiro, e não só um conclave mais europeu conservador. Além disso, ele indicou 160 cardeais dos 252, sendo que desses 252, 138 são elegíveis para votar agora nesse novo conclave. Para vocês terem uma noção, 80% foi indicado pelo atual Papa. Ou seja, é mais plural. Claro que eu diria que a tendência, claro que isso pode mudar, mas a tendência é que não seja alguém tão conservador como foi o Bento XVI, mas também não tão progressista como foi, por exemplo, o Papa Francisco. Se de fato, galera, ele agradou, vamos colocar assim, alguns setores mais progressistas por essa pauta de defesa dos pobres, redução da desigualdade e tal, eu diria que alguns temas, por exemplo, como casamento homoafetivo, ele desagradou a ala mais progressista, mas deu alguns pronunciamentos que não condenavam, que também desagradou a ala mais conservadora. Em relação, por exemplo, à interrupção da gravidez, sabe o que eu tô falando? Ele falou que, claro, que para a igreja é crime, isso não deve ser nem ser discutido, mas que ele entende que a igreja deveria prestar um papel de apoio maior às mulheres e não ficar apenas condenando. Não que vai mudar a postura da igreja, mas que tem que ser um pouco mais acessível aí, porque é um problema que acontece na sociedade. De fato, a gente tem hoje o Papa tendo uma igreja que vem perdendo ali em número de adeptos, e isso de fato é uma crise que deve ser enfrentada. Quem vai ser o próximo Papa? Muito possivelmente, como eu falei, alguém progressista, mas talvez não tanto como foi o Papa Francisco. Pelo menos essas são as indicações. Será que teremos então um Papa europeu? Tem um Papa, um indicado para ser Papa das Filipinas, que também corre aí por fora com chances aí de ser eleito. E aí, pessoal, você gosta do polêmico Papa Francisco? Gostou ali do seu período? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, cara, tivemos também a China anunciando retaliações contra as retaliações americanas. Professor, como assim, né? A gente sabe que os Estados Unidos promoveu esse monte de tarifa, essa guerra comercial. O próprio Peter Navarro, que foi o grande idealizador, já foi tirado um pouco de escanteio para que o Scott Bessent, para que o Howard Lutnick e outras figuras do governo americano ganhassem mais poder nessas negociações com os outros países. Só que da China, os Estados Unidos não tiraram as tarifas. E, aliás, alega que agora mais de 75 países que foram convocados para negociar com os Estados Unidos, eles são países que vão conseguir vantagens maiores, mais competitivas, se de fato eles abandonarem alguns princípios, se desalinharem dos chineses para se aproximar dos Estados Unidos. Em que sentido, né? Talvez o maior exemplo seja o caso dos argentinos. A Argentina hoje tem os chineses como seu maior aliado comercial. Inclusive, recentemente fizeram aquela prática, renovaram o chamado swap cambial, que conseguiu estabelecer reservas para os argentinos, que foi utilizado como garantia para que a Argentina conseguisse contrair dívida com o FMI, com o Banco Mundial, e até abandonasse a ideia do câmbio fixo e promovesse um câmbio flutuante, que para as ideias do Milei, poxa, é sensacional do ponto de vista liberal, né? O que todo liberal deseja aí do ponto de vista econômico. Só que aí o Scott Bessent, que se reuniu recentemente com o Milei, poxa, beleza, a gente quer fazer parcerias, vamos aumentar aqui as nossas trocas comerciais, a Argentina está cogitando até mesmo abandonar o Mercosul para fechar o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O Santos falou, tudo bem, só que a Argentina tem que repensar um pouquinho, porque hoje vocês têm, por exemplo, parcerias muito fortes com os chineses. A China hoje é o maior parceiro comercial da Argentina. E aí vocês vão continuar com essa premissa? Ou vocês vão se afastar dos chineses para que a gente consiga estabelecer melhores relações? Uma das coisas que o Scott Bessent colocou é que para que tivesse essa tarifa reduzida, você teria que evitar que empresas chinesas produzissem nos seus territórios. Por quê? Vamos imaginar, sei lá, uma produção chinesa que ela vai da China para os Estados Unidos. Pode ter que pagar uma taxa até de 245%. Agora, imagina que uma indústria chinesa venha para a Argentina e da Argentina exporte para os Estados Unidos.
poxa, como a relação Argentina e Estados Unidos, a taxa é só de 10%, é uma maneira dos chineses escaparem dessas tarifas americanas. Então, os Estados Unidos colocam que para conseguir reduzir as tarifas, negociar com os Estados Unidos, vai ter também que se afastar dos chineses. Foi uma demanda dos Estados Unidos. Isso é uma guerra comercial. E óbvio, galera, que a China viu isso, né? Não ficou, vai ficar parada. E a China colocou. De fato, a China respeita todas as partes que buscam resolver diferenças econômicas e comerciais com os Estados Unidos, por meio de consultas em pé de igualdade, mas se oporá firmemente a qualquer parte que feche um acordo em detrimento da China. Tomaremos contramedidas de forma resoluta e recíproca a qualquer país que buscar esse tipo de acordo, ou seja, que feche um acordo com os Estados Unidos, prevendo, sei lá, tirar a indústria chinesa, sobretaxar a China, né, o que a gente chama de sanções secundárias promovidas pelos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos também promover sobretaxas contra os chineses, ele, com a sua grande economia e tendo o dólar como moeda mundial, sua grande influência militar, social e econômica, obrigaria os outros países também a sancionar os chineses. A China falou que não vai aceitar isso, e os países que tomarem esse tipo de atitude também vão sofrer sanções dos chineses. Como eu vejo o Brasil nesse sentido, né? O Brasil, cara, hoje tem a China como seu maior parceiro comercial. A gente está decepcionado, pelo menos publicamente falando, né? Com as atitudes americanas, dessas tarifas espalhadas pelo mundo. E a gente já anunciou que vai querer negociar com os Estados Unidos. É fato. Mas não em detrimento dos chineses. Nem faz sentido econômico fazer isso. Tá? A China, por exemplo, recentemente anunciou, veio aqui semana passada, maiores investimentos para confirmar a rota bioceânica, utilizando, por exemplo, portos no Rio de Janeiro, conectando, por exemplo, com o Porto do Peru, recentemente inaugurado, que vai fazer com que o caminho entre as produções brasileiras e as exportações para a China aumentem, aliás, o caminho reduza, né? Que fique muito mais barato o custo do frete, o tempo, por exemplo, de deslocamento. E esses investimentos, eles vêm em toda a América do Sul, toda a América Latina. Não que o Brasil fará parte da Rota da Seda, pelo menos não por enquanto. Mas eu duvido muito, galera, que o Brasil, ainda mais tem o Itamaraty, essa posição de neutralidade, de não negocio com nenhum dos lados, né? Não vou comprar briga com nenhum dos lados, que a gente, de fato, se volte em favor dos americanos em detrimento dos chineses. Então, vejo eu, tá? Não acho que os Estados Unidos vai querer comprar essa briga colocando o Brasil. Isso vai ser feito com países que já se mostrem um pouco mais predispostos a apoiar os Estados Unidos em detrimento da China, ou países, entre aspas, menos importantes. Poxa, cara, o Brasil, se a gente romper relações com os Estados Unidos, o Brasil não é só uma potência econômica, dentre as 10 maiores economias do mundo. A gente é também uma potência geopolítica regional. Querendo ou não, a gente é um grande influenciador aqui da América Latina. Então, se a gente comprar uma briga, romper, enfim, né, com os Estados Unidos, isso vai fazer mal também para os Estados Unidos, em um momento em que a China cresce a sua influência pelo mundo. E aí, pessoal, se você tivesse que fazer essa decisão, né, ou China ou Estados Unidos, para que lado você penderia do ponto de vista comercial, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também mais uma informação problemática de Pete Hegseth. O Pete Hegseth é aquele mesmo que estava envolvido na polêmica de ter colocado num grupo Signal, né, o aplicativo ali de troca de mensagens, um jornalista. E aí, esse jornalista teve acesso a informações sensíveis de ataques que seriam feitos contra o Iêmen, em relação às armas utilizadas, a pontos que seriam feitos, ao cronograma de ataque. Imaginem, por exemplo, se ele tivesse más intenções, se ele tivesse lá informantes no Irã, no Iêmen, isso poderia ser feito até mesmo uma espécie de armadilha, uma arapuca, que seria utilizado talvez não para conseguir derrubar os caças ou os eventuais ataques, mas, sei lá, para tirar os líderes, para ter acesso à inteligência, para que o ataque americano fosse menos efetivo, talvez colocasse até em risco os próprios militares que estivessem realizando aqueles ataques. A informação que vem agora é que, além de ter colocado um jornalista no grupo, ele tinha também um segundo grupo, em que ele fornecia informações para 10 pessoas do seu círculo mais próximos, inclusive a sua esposa, o seu advogado e o seu irmão. Tá certo que o seu advogado pessoal e o seu irmão trabalham no Pentágono, mas não sei exatamente se está na hierarquia possível de ter acesso às informações sigilosas. A sua esposa, ela é ex-produtora da Fox News, possivelmente com acesso também àquela emissora ainda, né, claro. Então, essa informação pode ter sido repassada para jornalistas que vão fazer mau uso delas, que vão dar informações prioritárias, talvez divulgar com inimigos americanos. É fato, assim, que é mais um escândalo no nome do Pete Hegseth,
que aparentemente vem misturando bastante as suas pautas políticas e a administração pública com a sua vida pessoal. Essas informações foram divulgadas pelo New York Times e a gente aguarda, né, claro, mais averiguações, mas depois de uma série de mudanças que aconteceram já nessa semana em relação a essa parte militar, também por conta do vazamento, muito possivelmente agora a gente vai ter também algumas pressões maiores sobre Pete Hegseth. Por enquanto, nem o Pentágono nem a Casa Branca se pronunciaram. Além disso, galera, tivemos também o Trump anunciando que o acordo Ucrânia e Rússia vai sair essa semana. Até porque, se não sair, muito possivelmente, tchau, Estados Unidos como mediador das questões. O Trump falou que existe um acordo, não deu grandes detalhes, tá? Mas que existem grandes acordos econômicos que serão feitos com os dois lados, tanto com a Rússia como com a Ucrânia. Com a Ucrânia, acredito, né, que seja o acordo minerais terras raras. Até porque já tivemos até mesmo a assinatura de um memorando para que esse acordo fosse fechado nessa semana. E em relação aos russos, possivelmente algum relacionado também em fim das sanções, descongelamento de ativos, a possibilidade de também exploração de minerais terras raras. Enfim, né, muito difícil a gente saber. Mas a gente tem uma reunião marcada agora para essa sexta-feira, que vai acontecer em Londres, que muito possivelmente vai marcar, ou na quinta ou na sexta, tá? Esse ponto decisivo de um acordo de um cessar-fogo, não sei se definitivo ou provisório, na guerra Rússia-Ucrânia. O próprio Wall Street Journal coloca, galera, que a Ucrânia deve responder essa proposta que está sendo colocado contra a parede, e essa proposta é basicamente o que eu já tinha colocado para vocês. Talvez o ponto que mais tenha mudado seja em relação à usina nuclear de Zaporizhia, que hoje é a maior usina nuclear do continente europeu. Não existe uma definição clara sobre isso, porque a usina de Zaporizhia, ela fica no espaço, no terreno, que foi dominado e invadido pelos russos, que fez inclusive um referendo e deliberou que aqueles terrenos pertencem aos russos. Claro, a gente questiona a legitimidade dessa consulta, dessa votação, mas a Rússia considera que é deles. Os Estados Unidos devem querer colocar que a usina de Zaporizhia será um ponto internacional, com a administração dos americanos, para evitar, claro, que seja usado como uma arma nuclear, né, para ataques, enfim. Não sei se os russos concordarão sobre isso. Outros pontos. A Crimeia vai ser reconhecida de fato como território da Rússia, muito possivelmente, né? Os ucranianos eles vão ter que aceitar isso, enquanto as outras regiões, Lugansk, Zaporizhia, Donetsk, enfim, vão ficar não reconhecimento da Rússia, que é o que eu tinha falado para vocês também, mas também sem a Rússia tirar suas tropas. Mais ou menos a condição que existe hoje em Essequibo. Essequibo hoje, na prática, é da Guiana, quem administra tudo tal, só que a Venezuela não reconhece. Claro que, guardadas as devidas proporções, a história é completamente diferente, né? Mas o que eu quero dizer, assim, no sentido geográfico da coisa. A Rússia vai continuar com as suas tropas, vai continuar ocupando, a Ucrânia não vai reconhecer, bem como os países ocidentais também não. Outro ponto importante, a zona tampão vai ser estabelecida, ainda estão focando, né, quem de fato vão ser as tropas que vão ocupar, e a Ucrânia não vai entrar para a OTAN, pelo menos não enquanto o Trump e o Putin forem os presidentes e esse acordo estiver válido. Professor, mas é um acordo que só beneficia os russos. Eu concordo, tá? Acho que beneficia muito mais a Rússia do que exatamente a Ucrânia. Até porque, né, a Rússia vai continuar ocupando aquelas áreas e a Ucrânia não vai poder atacar, nem a Rússia, claro, atacar os ucranianos. Professor, mas qual que vai ser a garantia que a Rússia não vai atacar? Empresas americanas atuando em solo ucraniano, é para isso que serve também o Acordo Minerais Terras Raras, segundo os Estados Unidos. E esse acordo, ele não pressupõe que os europeus deixem de armar os ucranianos e nem que a Ucrânia tenha que se desmilitarizar. Então, os americanos falam que já é um benefício em relação à proposta inicial, proposta pelo Putin, porque o Putin falava de uma desmilitarização da Ucrânia e também que os europeus não deveriam mais ajudar, que a OTAN não deveria mais ajudar a Ucrânia. Aparentemente, isso não está sendo colocado no acordo. Ainda acho, mesmo assim, que é um acordo muito mais pró-Putin do que exatamente pró-Zelensky. Será que o Zelensky, galera, vai aceitar? Lembrando que ele falou no passado recente, ontem, né, anteontem, que ele queria estender o cessar-fogo por 30 dias. Mas nem o cessar-fogo de Natal ou de Páscoa o Putin respeitou. O Putin fala que, na verdade, quem não respeitou foram os ucranianos. E para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia saindo pelo site O Político, que coloca que no Canadá já começa a vigorar a ideia de uma entrada para a União Europeia. Segundo o Político, 44% da população apoia a ideia, 34% rejeita, e claro, né, tem um meio termo ali que não sabe opinar sobre o assunto.
Professor, mas o Canadá pode entrar para a União Europeia? Então, teoricamente não, porque na União Europeia, o próprio nome já diz, tem que pertencer à Europa. A União Europeia é uma união que não é só do ponto de vista econômico, é uma união até mesmo política. Existe toda uma estrutura de poder executivo, legislativo, judiciário e pressupõe uma cultura comum, vamos colocar, talvez não, né, mas um histórico aí um pouco mais similar. O Canadá não tem nada a ver, né, com o histórico dos europeus. Mas, recentemente, o Canadá, ele veio se aproximando um pouco mais, principalmente por conta do Trump, que começou a falar de 51º estado, que vai anexar o território canadense. Então, sempre que tem cúpula, por exemplo, a coalizão dos dispostos pela Forças Armadas, poxa, o Canadá participa das reuniões. O Canadá se aproximou muito dos europeus, até prometendo retaliações contra o Trump de maneira conjunta com a Europa. Para que isso seja feito, teria que mudar a própria Constituição da União Europeia, mas, de novo, né, uma Constituição foi feita por seres humanos, pode ser alterada por seres humanos. Se a gente tiver a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu querendo anunciar essas mudanças, por que não? Isso pode, de fato, acontecer, tá? Fato é, cara, que talvez não tenha muita ressonância dentre os agricultores, de novo, né? Pode ser franceses, poloneses, húngaros, porque o Canadá também é um grande produtor agrícola, que inclusive seria um eventual concorrente de vários produtos produzidos por esses países. Será, pessoal? O político fala que é improvável, mas não impossível. Eu particularmente acho bem difícil. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Perdão de novo pela minha voz. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.